Hoje nós vamos falar sobre o poder sobre a morte. João capítulo 11, a partir do verso 39. Aleluia. João 11, a partir do verso 39, diz assim a palavra do Senhor. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Pai, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos em tua presença, te adorando, ó Pai, bendizendo o teu nome. E neste momento, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga, Pai, a revelação da tua palavra aos nossos corações. Que cada um que está aqui nessa manhã, ó Deus, não saia daqui como entrou, mas saia daqui cheio do teu Espírito Santo. Saia daqui, ó Deus, renovado, saia daqui restaurado, cheio, ó Deus, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloca a muralha de fogo, ó Deus, ao nosso redor, para que o inimigo não tenha poder de influenciar mente alguma, mas eu levo nossos pensamentos cativos ao teu trono da graça, a tua presença. Incendeia, ó Pai querido, nessa manhã a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, que sejamos realmente, Deus, o altar ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha, Deus, trazer vida, ó Pai querido, e restauração a cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, a essa igreja, Pai, que dá essa cidade, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Amados, fiquei muito feliz nesses louvores, nessa adoração nessa manhã, né? Porque nos faz lembrar aos anos anteriores, né? Essas canções são mais antigas, foram cantadas essa manhã. E eu me lembro muito bem que quando eu cantava essa música, Senhor, acende a chama, Pai, e traz realmente esse renovo. E eu tinha muito problema de dormir à noite. Tinha um espírito que me perturbava à noite, um espírito de terror. E toda vez que eu cantava essa música, vinha aquele refrigério, eu conseguia dormir em paz. Então realmente é uma adoração que traz realmente a presença de Deus sobre a nossa vida. Mas, amados, nesse texto aqui, eu quero trazer uma palavra à igreja nessa manhã, que é uma palavra que Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Inclusive, ele tem poder para trazer solução a qualquer tipo de problema. Jesus, durante a sua vida, durante o seu ministério na terra, ele nunca deixou um problema sem solução. Todo problema que vinha perante Jesus, Jesus dava a solução àquele problema. Não importava o tamanho desse problema. Não importava o tamanho da dificuldade. Não importava o momento que o sofrimento que a pessoa estava passando. Se era uma enfermidade. Se era uma cura que aquela pessoa estava precisando. Se era uma tempestade em alto mar, ele acalmava. E se existia morte, ele trazia vida. Não existia problema. Se era uma multidão que estava com fome, Jesus estava pronto para derramar o maná, e as pessoas atrapalhavam o milagre de Jesus, porque vinha um camarada e disse: Jesus, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisava disso. Isso é só para atrapalhar meu milagre, porque eu ia fazer descer maná do céu. Mas já que tem 5 pães, deixa eu alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. O que tem? Para Jesus não existia tamanho de problema. E eu quero dizer para você nessa manhã que continua não existindo tamanho de problema para Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é muito difícil para Jesus resolver. É muito difícil para que Deus possa operar o milagre dele. Mas não é. E nessa passagem aqui, nós vemos que Jesus se deparou com a morte. Durante 4 vezes Jesus desafiou a morte. 3 vezes durante a sua vida. E 1 vez quando ele já estava morto. E o mais incrível é que todas as vezes que Jesus desafiou a morte, ele venceu. Ele teve a vitória. Muitos achavam, e antigamente se achava que a morte
era um inimigo impossível de se vencer. Tanto é que a morte ela era reverenciada em muitas culturas pagãs. No Egito, a morte ela era cultuada. Na Babilônia, a morte era cultuada. Muitas culturas pagãs cultuavam a morte, porque a morte era um ser extremamente poderoso e invencível. Jesus ele vem e manifesta a sua glória e o seu poder e mostra que para ele não existe impossível. Que a morte perante ele, ela tem que saltar de alegria. E durante a vida dele, na passagem aqui na terra, durante o seu ministério, Jesus ele se depara 3 vezes durante a sua vida com a morte. E uma ele mesmo, ao ser crucificado, se deparou com a morte e venceu. Nós vemos que numa passagem Jesus estava de caminho e vem Jairo. Jairo ele era chefe da sinagoga, pastor. Compreendia muito bem as escrituras e sabia que Jesus era o Messias. Sua filha estava enferma. Ele fica desesperado e ele sabe que a única solução para o problema da filha, ele já tinha ido em médico, o médico não tinha resolvido. Ele já tinha tentado os doutores, não tinha resolvido. Ele já tinha ido a algum sacerdote, ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não tinha resolvido. Naquele momento ele entende que só existia um que poderia dar solução ao seu problema: Jesus. E ele corre até Jesus, e ao encontrar com Jesus, ele fala: mestre, a minha filha está à beira da morte. A minha filha está muito enferma, e ela está próxima a morrer. Só que, se nós lermos lá em Lucas capítulo 8, no versículo 50, Jesus fala assim: Jairo, se creres, somente crê. Porque no versículo 49, um homem, o servo de Jairo, ele chega e fala assim: olha Jairo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha morreu. Não tem mais jeito. A sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre, tem uma grande multidão precisando dele, deixa ele quieto. Jesus, ao ouvir isso, ele olha para Jairo e fala assim: Jairo, crê somente. Crê somente. Jairo decidiu crer em Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo, aquela menina tinha acabado de morrer há pouco tempo, há poucos minutos. E aqui eu entendo que Jesus ele mostra para nós hoje que o problema pode ter acabado de acontecer na sua vida. Pode ter acabado de acontecer um grande problema na sua vida, uma grande morte, uma morte espiritual, ou uma morte no seu casamento, ou uma morte na sua saúde física, ou uma morte na sua paz interior. Pode ter acabado de acontecer algum problema. Jesus ele vem e manifesta o seu milagre na sua vida, em nome de Jesus. Acabou de acontecer um grande problema na minha vida. Eu acabei de perder o meu emprego. O defunto está fresco. Jesus ele vem e ressuscita. Ele traz vida ao seu problema em nome de Jesus. Foi o que Jesus fez ali com a vida da filha de Jairo. Quando ele chega perto da menina e fala: Talita, cumi. Que traduzido é: menina, levanta. Quando ele fala ali em aramaico, porque ele só falava em hebraico no templo. Só se usava o hebraico, porque o hebraico é uma língua santa. Só se falava o hebraico para ler as escrituras ou para pregar dentro da sinagoga ou do templo. No dia a dia se falava em aramaico. Por isso que ele fala em aramaico: Talita cumi, levanta menina. E naquela mesma hora trouxe vida àquela menina e ela se levantou. O problema pode ter sido acontecido hoje, amado. Pode ter sido acontecido essa semana. Jesus ele traz vida ao seu problema. Ele traz a ressurreição. E para dar mais exemplo, se nós continuarmos lendo as escrituras, nós vamos ver que Jesus ele se depara com uma outra morte. Quando ele estava pregando e indo para a cidade de Naim, diz a palavra de Deus, em Lucas capítulo 7, que uma grande multidão seguia Jesus. E quando ele chega à porta da cidade de Naim, vem um cortejo fúnebre, saindo da cidade para enterrar um jovem. Essa é a passagem que fala sobre o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. A palavra de Deus diz que ela era mãe de apenas um filho. O seu marido já era morto. E naquele tempo, uma mulher perder o marido e ainda perder o filho, é como se ela tivesse perdido tudo
na vida dela. É como se não tivesse sobrado mais nada para a vida dela. E quando Jesus vem pregando o evangelho com seus 12 apóstolos e uma grande multidão seguindo Jesus, naquela estrada, aquela multidão da morte encontra com a multidão cheia de vida. E Jesus à frente daquela multidão. Só que como é costume, e os irmãos sabem, na cidade, quando passa o cortejo fúnebre, tudo para. As portas dos estabelecimentos se fecham, das lojas se fecham em respeito ao cortejo. As pessoas saem do meio da rua, os carros param, tudo para. Porque está passando uma pessoa que morreu, em respeito à família, em respeito à morte. E eu imagino que com Jesus não foi diferente naquele momento, quando ele se depara com aquela multidão. A multidão que estava com Jesus dá caminho para que as pessoas passem no cortejo. Os 12 apóstolos saem do meio do caminho, mas Jesus, ele não sai do meio do caminho. Jesus, ele permanece em pé na frente do cortejo. E eu imagino que aquelas pessoas falaram assim: olha, Jesus ficou louco, porque ele não pode parar na frente do cortejo, mesmo porque ele era rabi, ele era mestre. Isso para um mestre daquela época era imundo parar na frente de um cortejo fúnebre. Mas Jesus, ele permanece em pé na frente daquele cortejo. E quando a mãe se aproxima, a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 7, no versículo 13, ele olha para aquela mulher e fala assim: mulher, não chores. Não chores. Eu tenho certeza, amado, que o filho dela estava morto há 2 dias. E aqui eu entendo que Jesus, ele traz uma revelação de que o problema pode ter acontecido há muito tempo. Pode ter acontecido há vários dias. Pode ter sido um problema muito maior. A medicina fala, existe uma doença que chama catalepsia. Essa catalepsia patológica é uma enfermidade que parece que a pessoa morreu. E os músculos se enrijecem. E tem a característica de um defunto. Por isso muitas pessoas antigamente eram enterradas vivas, por causa dessa enfermidade da catalepsia. E aquele rapaz já estava morto há 2 dias. E nada aconteceu. Jesus, no momento que ele se depara com aquela pessoa ali, eles tinham certeza da morte dele. E mais, naquela época as pessoas eram enterradas no mesmo dia. Porque nós estamos falando de uma região desértica, quente, em que o corpo começa a putrefar muito rapidamente por causa do calor. O jovem já estava 2 dias, então provavelmente ele já tinha sido embalsamado. Se ele tinha sido embalsamado, provavelmente seus órgãos tinham sido retirados e colocado bálsamo dentro daquele menino. E é aí que eu vejo o maior milagre de Jesus. Porque humanamente falando, que as pessoas falam assim: não existe solução, nem se for catalepsia, porque não existe mais órgão dentro desse menino. É impossível, não tem como gerar vida mais. Só que Jesus, ele para diante daquela mulher e fala: não chores. Ele se aproxima da estife, que era o caixão aberto. Ele coloca a mão naquele rapaz e fala: jovem, levanta-te. Naquele mesmo momento o jovem se levanta sob a estife. Se nós lemos Lucas capítulo 7, no versículo 16, diz que um grande temor veio ao coração daquela multidão, tanto dos que seguiam Jesus, quanto dos que seguiam o cortejo fúnebre. Sabe por quê? Porque era impossível que aquele menino se levantasse. Jesus, ele operou um milagre. Ele fez com que os órgãos fossem reconstituídos na vida daquele jovem. E ele se coloca em pé na sua estife e começa a falar. Ele fala: dá comida ao jovem. E ele começa a conversar com a sua mãe. E a palavra de Deus diz que quando Jesus opera esse milagre, aquela multidão crê que Jesus realmente é o Filho de Deus. E eles começam a dizer: um grande profeta se levantou em nosso meio e Deus visitou o seu povo. Amados, Deus visita o seu povo. Jesus visita a sua vida, Jesus visita a sua casa, Jesus visita a sua família. Não existe problema, não existe morte que Jesus não possa operar a ressurreição. Não existe tamanho de problema que Jesus não possa resolver na sua vida. Esse é o Senhor que nós servimos. É o Jesus que, mesmo que aquele jovem estivesse sem órgãos, morto há 2 dias, ele para, ele coloca a mão sobre o seu problema e manda: jovem, levanta-te.
E o jovem se levanta naquele momento. Eu imagino a alegria daquela mãe em ter o seu filho sendo restituído. Imagina, filho, imagina, meu amado, a alegria do seu coração quando Jesus restituir na sua vida a vida. Aquele problema que parecia tão grande, aquela morte tão grande, aquilo que parecia impossível a olhos humanos, Jesus dá vida. Jesus dá a solução. E a terceira vez que Jesus se encontra com a morte é justamente nessa passagem, em João capítulo 11, quando fala sobre Lázaro. E Lázaro estava há 4 dias morto. Há 4 dias ele estava morto. Se nós lermos aqui no João, né, no versículo 39, quando Marta vira para Jesus e fala assim: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que ele se encontra morto. E aí realmente se torna algo totalmente impossível. Porque você já cheirava mal, porque ele já estava apodrecendo, ele já estava 4 dias enterrado. Já não existia mais carne, já não existia mais órgão, já não existia mais muita coisa, já tinha sido putrefado, derretido, já cheirava mal. Mas para Jesus, quando Jesus encontra com a morte tem que virar vida. E é na passagem aqui de Lázaro que eu quero me ater. Porque muitos podem dizer que Talita estava com catalepsia e quando Jesus chegou, orou, ela voltou à vida. Ela não estava morta. A ciência poderia dizer que o filho da viúva de Naim também tinha catalepsia, porque ele estava 2 dias e não foi embalsamado coisa nenhuma. E quando Jesus chegou ali, ele voltou à vida. Agora eu quero ver a ciência dizer que um morto de 4 dias, enrolado num lençol, tinha catalepsia. Aqui Jesus chega e fala assim, ó, já que lá no futuro a ciência, a medicina vai tentar se levantar contra a minha palavra, deixa eu esperar. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 10 que Jesus estava numa outra cidade, quando chega um homem perto de Jesus e fala: Jesus, Marta e Maria te mandam chamar porque o seu amigo Lázaro se encontra muito enfermo. Isso nós lemos no início do capítulo 11, quando Jesus chega e fala que Jesus ainda demorou nessa cidade mais 2 dias. Aí eu pergunto para vocês, Jesus não fez isso de propósito? É claro que fez. Ele fez isso para manifestar a glória de Deus através da vida dele. Ele sabia que Lázaro ia morrer. Jesus, ele é Deus. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele demora mais 2 dias nessa cidade. E aí, quando ele demora esse tempo, e ele vai chegando na cidade, ele demora mais 1 dia para chegar nessa cidade, Marta vem correndo ao encontro de Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Ela sabia disso. Só que no coração dela era impossível. Ele fala assim: Marta, se creres verás a glória de Deus. Ele não está morto, ele vive. Aí Marta vira para Jesus e fala assim: eu sei que no último dia, na ressurreição dos mortos, meu irmão vai voltar à vida, Senhor. Mas agora já tem 4 dias, não tem jeito mais. Aí Jesus vem e mostra quem ele é. Ah, meu amado, é quando você sente que para você não tem mais jeito. É quando você chega perto do pastor assim: pastor, meu casamento acabou. Aí Jesus, ele entra. Passou a enfermidade, já lastrou, o câncer já deu metástase. Aí Jesus, ele opera. Passou, eu cheguei no fundo de poço, eu quebrei, minha empresa quebrou, eu já estou devendo até a alma. Aí Jesus opera. Aí é que Jesus entra e manifesta o seu milagre na sua vida. E é que Jesus vem e manifesta o seu milagre na minha vida. É por isso, amado, que nós cremos em Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é muito rica. E em cada um desses pontos aqui, ele manifesta a sua glória e manifesta o seu poder. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Isso para o mundo físico, porque para Jesus, ela já foi vencida há mais de 2.000 anos atrás. A morte já foi vencida. Ele trouxe restauração a essas vidas. E ele mesmo, ao 3º dia de morto, ele ressuscitou. E aqui é um grande mistério, porque a palavra de Deus diz que ele é o primeiro entre muitos irmãos. E realmente ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas pastor, ele não ressuscitou a filha de Jairo? Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele não ressuscitou Lázaro? Sim.
Só que todos os três voltaram a morrer. Jesus ressuscitou e não morreu mais. Então ele foi o primeiro a experimentar a verdadeira ressurreição, em que não existe mais morte, existe vida eterna. E é dessa ressurreição que eu e que você vamos participar no último dia. E que ressuscitaremos para ficarmos com o Senhor eternamente na glória. Só que aqui no texto aqui de Lázaro, a primeira coisa que eu vejo muito importante aqui, amados, eu consigo enxergar 3 passos muito importantes para que Deus possa operar um milagre na sua vida. E agora eu começo a minha mensagem nessa manhã. Os 3 passos são necessários para que Jesus possa operar um milagre na sua vida. Porque você fala assim, pastor, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre aqui? Só eu? Amém, glória a Deus. Pastor, e quais são os 3 passos necessários para que eu alcance o milagre na minha vida? Para que eu veja a manifestação da glória de Deus na minha vida? O primeiro passo que eu vejo aqui nesse texto é crer. Aqui no versículo 40, ele diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Primeira coisa, quando ele encontra com Marta, ele fala isso. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? O primeiro passo, amados, é crer na palavra de Deus. É crer que Jesus, ele opera o milagre, independente do seu tamanho, independente da sua dificuldade, independente de quem você é, o que você faça. Pastor, mas eu peco. Oh, que bom, então significa que você ainda está vivo, porque você é ser humano, porque todos nós pecamos. Você peca, eu peco. A diferença é que o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não tem prazer na prática do pecado. Ele peca, mas ele se arrepende. E independente se você pecou, você crê nessa palavra, você crê na verdade, você crê no nome de Jesus. E o primeiro grande passo é, se creres, verás a glória de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus aqui nessa manhã? Se creres, verás a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua família. Esse é o primeiro grande passo, esse é o primeiro grande ensinamento que Jesus mostra para Marta, naquele momento que ele tem um encontro com ela. O segundo grande passo que eu vejo aqui é ser filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Pastor, quem é filho? Filho é todo aquele que teve um encontro com Jesus. É aquele que sabe que o Espírito Santo de Deus habita nele. É aquele que eu chego e falo assim, meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Você fala, eu tenho. Por que você tem certeza da sua salvação? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Isso me dá certeza de salvação. É isso que nos dá certeza de salvação. Porque sentimos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E aqui no versículo 42, Jesus diz assim, ó, eu bem sei que sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouve. Sabe por quê? Porque o Pai sempre ouve o seu Filho. Nós pais, nós temos prazer quando nossos filhos nos procuram para conversar. É verdade ou não é, pais? O Pai, ele tem prazer em ouvir o seu filho. Com Deus não é diferente. Deus, ele tem prazer em ouvir o seu Filho. É por isso que lá em Mateus capítulo 21, versículo 22 diz que tudo que pedires ao Pai, Ele vos concede. Porque o Pai tem prazer em agradar o Filho. O Pai, ele tem prazer em ouvir o seu Filho. Deus, ele tem prazer em ouvir a sua oração. Ele tem prazer quando você entra para o seu quarto, dobra o seu joelho e ora. Ele tem prazer quando você reúne um grupo, como nós reunimos aqui, os irmãos, os homens, e a sexta-feira nós subimos ao monte para orar. E é um momento tão gostoso, tão agradável na presença de Deus. É a verdade, não é, irmãos? Os irmãos que sobem o monte aqui, ó, só gadita, só abençoado. E a sexta-feira a gente sobe ao monte, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Deus, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. E aí a gente começa a ver o milagre de Deus acontecendo. A gente começa a ver curas se manifestando. A gente começa a ver portas se abrindo. Passou por que hoje não acontece milagres como acontecia no tempo de Jesus? Talvez a presença de Jesus não seja tão real em nosso meio quanto era naqueles dias que ele estava ali. Mas como trazer a presença de Jesus? O primeiro passo é crer. O segundo passo é ser filho. E ter a certeza que o Pai, ele tem prazer em ouvir o seu Filho. Portanto, ele tem prazer em ouvir a sua oração. E eu não sei se alguns pais já passaram por isso.
Quem aqui é pai e mãe? A grande maioria. O filho já ficou doente? Quem aqui o filho já ficou doente? Acho que todo mundo. Toda criança adoece. Não é verdade? Qual que é o nosso desejo quando o nosso filho adoece? Tá no lugar dele, né? Se a gente tivesse poder para isso, fala assim, ó Senhor, coloca a doença dele em mim e devolve a saúde pro meu filho. É verdade ou não é? Amém? É verdade, amados. Toda vez, às vezes que o meu filho, igual o meu mais velho, tá com catapora. Por isso que ele não tá aqui hoje de manhã. A vontade é, passa a catapora para mim. Deixa eu todo empolado, não tem problema não. Mas deixa o menino saudável. A vontade do pai é essa. É ficar no lugar do filho. Essa é a vontade de Deus, amado. A vontade de Deus é restituir a sua vida. É restituir a sua alegria. Restituir a sua saúde. É trazer solução para o seu problema. Porque você é filho. E esse é o grande evangelho de Jesus. Muitas vezes nós vemos um evangelho aí fora que aponta o erro, que aponta o problema. O verdadeiro evangelho de Jesus, ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Jesus, ele fazia isso onde ele passava, ele estendia a mão. Chegava 10 leprosos, ele trazia cura. Mas passou, só um voltou para agradecer. Não tem problema. Jesus não está se importando com agradecimento. Ele está se importando em ajudar. Ele está se importando em trazer a cura. Ele está se importando em ver a alegria, em trazer a paz onde ele passa. E é isso que Jesus mostrou para Maria, para Marta e para todas aquelas pessoas que estavam naquele velório. Senhor, eu sei que sempre me ouves. Eu sei disso. Eu sou seu filho. Como filho eu tenho certeza que o Senhor sempre me ouve. Eu só estou falando aqui em voz alta para eles crerem também. Para eles entenderem que eles também são filhos. E eles precisam crer que é só orar que o Senhor vai ouvir a oração deles. Que o Senhor vai atender eles como o Senhor tem me atendido. Eu quero apenas dar um exemplo para essa multidão. E o terceiro grande passo, amado, que nós vemos aqui, no versículo 43, quando Jesus chega e diz em alta voz, Lázaro, sai para fora. Amados, esse terceiro passo é o passo de nós usarmos a nossa palavra, a palavra de autoridade. Pastor, significa que nós temos poder em nós mesmos? Não. Em você mesmo você não tem poder. Agora, no nome de Jesus, você é poderoso. No nome de Jesus, você é mais do que vencedor. No nome de Jesus, você tem autoridade para curar uma enfermidade. No nome de Jesus, você tem autoridade para restituir a alegria sobre a vida de um irmão. Você tem autoridade para trazer paz onde existe um problema, onde existe uma briga, uma intriga. No nome de Jesus, você tem autoridade para trazer paz no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo. No nome de Jesus, você tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. No nome de Jesus, você tem autoridade sobre a morte. E é por isso que a palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles não morrem. Você sabia disso? Os filhos de Deus adormecem em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Porque o filho de Deus, ele não conhece a morte. Ah, pastor, mas eu já vi muito filho de Deus aqui no caixão. Não, ali só está o corpo. Nós não somos o corpo, nós somos um espírito. Amém? Nós somos um espírito que habitamos em um corpo. E o nosso espírito permanece vivo na presença de Deus. O filho de Deus, ele não morre, ele adormece em Cristo. Só que Jesus aqui, ele ensina o terceiro passo que você é necessário para que você tenha vitória na sua vida, amado. É você usar a sua palavra de autoridade. Não adianta você crer. Não adianta você saber que você é filho de Deus se você não exercer a autoridade que você tem no nome de Jesus. Quando você chega diante do seu problema e fala, eu repreendo esse problema em nome de Jesus. Eu determino a paz em nome de Jesus. Eu determino a solução desse problema em nome de Jesus. Eu determino vida sobre o meu casamento em nome de Jesus. Eu determino a restituição em nome de Jesus. Eu determino portas abertas em nome de Jesus. Muitas pessoas vêm até nós, pastores, pedir oração. Amém. Nós oramos, nós intercedemos por vocês. Só que o que eu acho mais fantástico, sabe o que é, amado? É que você é filho de Deus igual eu sou.
Deus, ele ouve a sua oração como ele ouve a minha. Deus, ele responde a sua oração assim como ele responde a minha oração. É mesmo, pastor? É. Se você se levantar, crer no nome de Jesus, ter certeza que você é filho de Deus e exercer essa palavra de autoridade, o mal ele tem que sair. O problema ele tem que sair. Eu já vi filho de Deus falar assim, pastor, eu tenho medo desse negócio de manifestar demônio. Ó, você entra aí porque eu tô fora. Esse negócio aí não vai mexer com isso não. Medo de demônio? Misericórdia. Diz a palavra de Deus que no nome de Jesus até os demônios se lhe submetem. Não precisa ter medo de demônio, não. Não precisa ter medo de enfermidade, não. Não precisa de ter medo de problema financeiro. Não passou, mas as portas se fecharam. A conta está no vermelho. Fui mandado embora. Oh, que bênção. Glória a Deus. Que é isso, pastor? Você ficou doido? Glória a Deus, porque vai se abrir uma porta melhor ainda, em nome de Jesus. Amém, amados? Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E Deus, ele sempre tem o melhor para a nossa vida. É por isso que quando eu passo por um problema, eu vou diante de Deus em oração, e aí é o momento que nós mais oramos, é verdade ou não é? Com o pastor também é isso que acontece. Quando passa por problema é o momento que ele mais ora. Por isso o pastor de vez em quando tem que passar por dificuldade também, para orar mais. E aí a gente ora mais, e a gente sai mais fortalecido daquele problema. Ah, irmão, a gente sai mais santificado, a gente sai renovado, a gente começa a buscar mais e sai cheio do Espírito Santo de Deus. Então quando nós passamos por uma prova, passamos por um momento de dificuldade, por um problema, por um espírito de morte que está tentando nos alcançar, nós entramos na presença do Pai. Nós cremos na sua palavra, nós exercemos a autoridade no seu nome, e aí quando Deus ele opera, o nome de Deus ele é glorificado, saímos mais fortalecidos, saímos mais santificados, saímos mais revestidos de poder e autoridade. E aí o inimigo não se levanta contra a nossa vida não, porque ele não é louco. Porque se ele levantar, ele vai se levantar para ser derrotado em nome de Jesus. Por isso, amado, se existe alguma morte sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, creia no milagre. Creia que uma porta maior ainda será aberta sobre a sua vida. Creia que uma alegria maior ainda virá sobre a sua casa, em nome de Jesus. Creia nessa restauração, porque aí você vai ver todo o seu ambiente sendo transformado. Porque é isso que Deus quer. Deus quer operar na sua vida, para que através da sua vida as outras pessoas sejam restauradas, as outras pessoas sejam abençoadas, as pessoas sejam influenciadas pela sua presença onde você estiver. É assim que Jesus fazia, onde ele passava, ele operava o milagre, porque ele tem todo o poder. E a quarta vez que Jesus encontra com a morte foi quando ele mesmo morreu. E aí ele se deparou face a face com a morte. Só que para a honra e para a glória do nome do Senhor, e para que nós, igreja de Jesus, sejamos mais alegres ainda, foi a maior de todas as vitórias. Quando Jesus fala assim, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está as suas correntes? E aguilhão é aquele desenho que eles fazem da morte, né? Aquele negócio com capa, com aquela foice. Aquela foice ali é o aguilhão. A palavra de Deus lá em Eclesiastes fala que a nossa vida está suspensa por um fio de prata. É o que nos sustenta em vida. E aí quando fala aguilhão da morte, é quando a morte vem e passa a foice naquele fio de prata e já era, está morto. Aí Jesus chega perante a morte e fala assim, morte, onde está a sua foice? Cadê? Mostra para mim sua foice. E o que a morte faz? A morte não é doida de ficar diante de Jesus. Ela fugiu diante de Jesus. E quando a morte foge diante de Jesus, Jesus volta ao terceiro dia e fala assim, olha, eu venci até mesmo a morte. Para mim não existe mais problema nenhum. Se eu venci até a morte, não existe problema, não existe dificuldade, não existe enfermidade, porque eu venci a morte. E essa vida que está em mim, eu passo para vocês. É essa vida que Jesus passou para você, igreja. É essa vida que Jesus passou para mim, passou para você. É por isso que onde nós passamos, nós temos que levar a vida. Nós temos que levar a restauração, a transformação. O nosso ambiente de trabalho tem que ser o melhor. Se existe problema, nós levamos a paz. Se existe intriga, a gente chega dando a palavra. Nós temos que gerar vida onde nós passarmos, porque nós vencemos a morte, no nome de Jesus.
Portanto, filho, não existe problema. Não existe tamanho de problema para Deus. Deus, ele tem solução para o seu problema. Amém?